a gente vai falar de inequação exponencial, inicialmente. Então é importante, na inequação exponencial, quando você tem, por exemplo, uma função exponencial que tem essa cara aqui, ó, aqui é 1, certo? Então essa é uma exponencial, né, a elevado a x, básica, né, onde o a é maior do que 1. Isso garante que essa função exponencial ela é crescente. Agora, boa noite. Agora veja, eu tenho aqui um x1. Por exemplo, eu tenho aqui um x2. Esse x1 me leva a, quando eu boto x1, o y a elevado a x1. E se eu colocando aqui o x2, né, abscissa, esse cara é o a elevado a x2. Certo? Ó, veja que o a x elevado a x2 é maior que o a elevado a x1. Isso me leva, na representação gráfica, a ver que, veja, o que gerou o ax2 foi o x2. E o x2 é maior do que o x1, tá à direita. Então, o que você conclui, né, é que quando o a for maior do que 1, quando você tem uma desigualdade exponencial com essa cara, né, se o ax2 for maior que o ax1, o x2 é maior que o x1. Veja que o sinal preservou. Okay? Bom, agora eu vou colocar uma função onde nós vamos ter aqui o eixo x, o eixo y e a função, por exemplo, decrescente, uma função exponencial, aqui é o 1, onde você sabe que essa função tem a cara elevada a x e o a é maior que 0 e menor que 1. Toda lei exponencial cuja base, com essa cara, cuja base é maior que 0 e menor que 1, ela tem uma representação geométrica assim. Da mesma forma que nós fizemos ali, aqui é o x1 e aqui é o x2. Quando, por exemplo, aqui, né, vai ficar muito próximo, mas não, está aqui mesmo que acho que fica melhor. Aqui está o x1 e aqui, se eu descer mais para ficar assim, e aqui, por exemplo, o x2. Então, esse aqui é o a x1, né? E esse aqui é o a x2. Então, nós temos ali, boa noite, Osmar, boa noite, Everton. Então, você vai ter aqui o x1 levando o ax1 e o x2 levando o ax2. Veja
por exemplo, aqui, que o AX1, A elevado a x1, como ele está acima do AX2, ele é maior que o AX2. Agora, vamos olhar para o x1 e ver qual é a desigualdade em relação a x2. O x1 está mais próximo do zero. Então, o x1 é menor que o x2. Veja que quando o A, se for maior que 1, maior que 0 e menor que 1, se você tiver uma relação de ordem de duas exponenciais com essa cara, sendo maior, a desigualdade muda, no sentido que se o AX1 é maior que o AX2, o x1 é menor que o x2. Então isso é o fundamento, básico para se resolver uma inequação exponencial. Muito bom. A partir daí, eu vou fazer questões simples, não de concurso. Depois eu vou postar questões de concurso, para que vocês possam fazer, depois a gente vê isso. Mas no momento, mais uma parte teórica. Veja, numa inequação que nós queremos resolver, que tem a seguinte formato: 25 elevado a 3x menos 1 é maior que 125 elevado a x mais 2. Essa relação de desigualdade, ela segue aquela linha da equação. A gente deve procurar fazer com que as leis exponenciais fiquem com a mesma base. Para poder, se elas têm a mesma base, a gente relaciona os expoentes. Evidente que aqui a relação com os expoentes vai ser com um conceito de ordem, chamado ordem, quando é desigualdade. Bom, veja que 25 e 125 são potências de 5. Então eu tenho 5 elevado ao quadrado, que dá 25, elevado a 3x menos 1, que é maior que 125, que é 5 ao cubo, elevado a x mais 2. Propriedade de potência, repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui, 5, mesma coisa, 3x mais 6. Ao chegar aqui, nós chegamos naquela informação, onde a gente olha para a base e vê que essa base é maior que 1. E quando ela é maior que 1, a relação entre os expoentes segue o mesmo conceito de ordem, maior. Certo? Então, daí o 6x menos 2 ser maior que o 3x mais 6, onde 6x menos 3x é maior que 6 mais 2. 6x menos 3x, 3x maior que 8. Ora, esse cara é positivo, esse cara é positivo. Quando eu divido por 1
negativo, a posição dos elementos em relação à reta real não muda. Então isso faz com que a desigualdade não mude de sinal. O que faz a desigualdade mudar de sinal é quando você divide os dois por menos, um sinal negativo. Quando você divide o numerador por um número negativo, o denominador por um número negativo, você está mudando a posição desses caras, desses dois elementos, e aí, evidente que o sinal muda. Mas no nosso caso não. Então, x é maior que 8 terços. Você pode usar 3x maior que 8, x maior que 8 terços. Cuidado, que se aqui fosse menos, seria x menor que 8 terços, por exemplo. Ou melhor, quando aqui, se aqui fosse menos, seria x menor que menos 8 terços. Então, é muito importante que você tenha essa visão. Então, para todo x real, tal que x é maior que terço, 8 terços satisfaz essa desigualdade. Letra B, um outro exercício. É só apenas mostrando, gente, questões de conceitos, né, básicos, que depois a gente tenha um bom fundamento para resolver questões de concurso. Então você tem 1/8, por exemplo, 2x menos 5, menor ou igual a 1/4 elevado a x mais 1. Olha, essa questão, como essa, exige que a gente procure colocar as bases iguais. Então, veja que se eu não consigo colocar aqui, quer dizer, se eu botar aqui 4, eu teria que arrumar 4 elevado a quanto dá 8? Então você, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2 é 16. Então você teria um número decimal lá em cima. Será que é uma boa? Tá, então acho que não. 1/4. Aí você pensa assim, mas eu consigo escrever 8 como potência de 2? Sim, porque 2 ao cubo é 8. Eu consigo escrever 4 como potência de 2? Sim, porque 4 é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Com isso, usando propriedades de potência, eu consigo escrever as duas bases como meio. Ora, 1 meio elevado ao cubo, porque 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, elevado a 2x menos 5, menor ou igual a meio elevado ao quadrado, que dá 1/4, elevado a x mais 1. 1 meio, multiplico, 3 vezes 2x dá 6x, menos 15, menor ou igual a meio, 2 vezes x, 2x mais 2. Muito importante nas inequações exponenciais ter sempre isso na mão. Agora eu observo a base. Enquanto aqui a base era maior que 1 e os sinais
o expoente mantinha o mesmo conceito de ordem maior, aqui não. Por quê? Porque a base é maior que zero e é menor que 1. Então, a relação entre os expoentes mantém o conceito contrário. Isto é, daqui para cá, como é menor ou igual, passa a ser maior ou igual a 2x mais 2. Então, esse cara não é mais menor ou igual a 2x mais 2. Esse cara é maior ou igual a 2x mais 2. Daí, 6x menos 2x maior ou igual a menos 15, com mais 2, menos 13. 6x menos 2x dá 4x, maior ou igual a menos 13. Apareceu o menos aqui. Mas eu vou dividir por um 4 e eu vou dividir por um 4. Dividir por um número positivo, dividir o menos por mais continua menos. Não muda a estrutura do número na posicional. Sim, perfeito. 6x menos 2x, obrigado. 15 com 2, desculpe, gente, 17. Que coisa eu fiz aqui. Tá certo, obrigado, Rosimar. 6x menos 2x, maior ou igual, 15 passa para cá, 17. Então, não tem problema, não existia problema nenhum na realidade. Então, você tem 4x, não é isso? Maior ou igual a 17. E aí, como colocamos, corto 4 com 4, o x é maior ou igual a 17 quartos. Então, o que ficou aqui claro é exatamente a mudança do sinal da desigualdade. Tá ok? Então, é o básico aqui, por exemplo, para resolver inequação exponencial. Eu vou fazer só mais uma para entrar em logaritmo. Em logaritmo. Deixa eu ver aqui. Uma outra aqui. Simples também. Deixa eu ver isso aqui. Resolver. É a equação. Vou botar aqui. 9 elevado a x menos 1 menor que 81 elevado a x mais 1 menor ou igual a 27 elevado a 3x mais 5. Então, aqui, na realidade, há duas desigualdades, né? Por exemplo, se você fizer essa com essa, sempre é bom colocar a do meio para essa, né? E a do meio, quer dizer, esse termo está no meio, para essa. Então, são duas desigualdades. Agora, você já pode até ver, né, conceito básico, bases iguais. Olha, 9 é uma potência de 3, 81 é uma potência de 3, 27 é uma potência de 3. 9 e 81 é 9, potência de 9, 81 é 9 ao quadrado. Mas o 26 não é uma potência. Por exemplo, o expoente natural de 9. Então, procurem colocar bases e os expoentes números naturais. Então, 9, nós vemos que é 3 ao quadrado, elevado a x menos 1. Vou botar assim. Menos 81 é 3 a quarta, né?
é isso? 3 vezes 3, 9, vezes 9 dá 81, então 3 a quarta, que está elevado a x mais 1. E aqui, o 27 é 3 ao cubo, que está elevado a 3x mais 5. Então você tem 3 elevado a 2x menos 2, menor que 3 elevado a 4x mais 4, menor ou igual a 3 elevado a 9x mais 15. 3, 5, 15. Então, há duas desigualdades que eu vou colocar assim. 4x mais 4, vou olhar assim. Maior, estou dando assim. 3, 2x menos 2. E aqui, eu vou colocar aqui o 3, 4x mais 4, e, conexão E. 3 elevado a 4x mais 4, olhando assim, menor ou igual a 3 elevado a 9x mais 15. Bom, usando agora o conceito básico, bases iguais, base maior que 1, aqui também é maior que 1. Então a relação entre os expoentes, 4x mais 4, continua com desigualdade maior que 2x menos 2, e o 4x mais 4 continua menor ou igual a 9x mais 15. Base maior do que 1 mantém a desigualdade, a relação entre os expoentes. Ora, 4x passo para cá, menos 2x, dá 2x, maior ou igual. Mais 4 passo para cá, menos 4, com menos 2, menos 6. X maior, vou dividir tudo por 2, x é maior que menos 3. E 4x com menos 9x, passo para cá, dá menos 5x. Menor ou igual, mais 15 com menos 4, dá 11, não é verdade? Bom, aí vem aquilo que a gente está batendo. Se eu quero a relação com x, então eu vou dividir por menos 5. E eu vou dividir por menos 5. Certo? Quando eu divido por menos 5, veja, havia um sinal de menos aqui. Quando eu divido por menos, esse cara passa a ser mais. Então, isso, aqui passou a ser, cortou, e aqui era mais, a desigualdade aqui era mais, quando dividir por menos, passou a ser menos, o número. Então, isso faz com que esse sinal mude, menos 11 sobre 5. Alzia, isso é ensinado na escola, quando você diz assim, menos 5x menor ou igual a 11, multiplica por menos 1 e troca o sinal. Isso é meio complicado, porque às vezes a criança troca, quando aqui é menos, ele multiplica por menos 1 e troca, e não é para trocar. Quando os dois são menos, você vai dividir por negativo, negativo, aí multiplica por menos 1 e troca. Mas não é tão simples. Mas enfim, está lá. Esse cara é maior ou igual a menos 11/500. X maior ou igual a menos 11/500.
desigualdades. O x é maior que menos 3 e o x é maior ou igual a menos 11 quintos. Então, se você olhar a reta real, 11 dividido por 5 dá 5 vezes 2, 10. Dá quanto? 22. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 2, 10 e 11, né? Então você tem x, aqui está o menos 3. Tá? E aqui está o 0, né? E aqui está o menos 11 quintos. Fechado. Então o x tem que ser maior que o menos 3 e também maior ou igual a menos 11 quintos. Então a interseção é isso aqui, porque x maior que menos 3, isso aqui entra também, e x maior ou igual a menos 11 quintos. Então veja que o 11 quintos está aqui dentro, né? O menos 11 quintos está aqui dentro e depois para cá vai ser a interseção dos dois. Então a resposta é x maior ou igual a menos 11 quintos. Evidente que x pertence a E, então que x maior ou igual a menos 11 quintos. Então, basicamente, né, a grande questão é essa que eu acho, o que leva ao erro, né, nessas questões, quando a gente, às vezes, passa muito tempo, não lembra, é exatamente a relação entre as bases, né, que a gente tem que estar preocupado com a desigualdade, se muda ou se não muda. Alguém tem alguma pergunta, gente, nessa fala nossa? Oi. Não, você tem que satisfazer essa condição. O x tem que ser maior que menos 3. Maior que menos 3 é tudo isso. E o x tem que ser maior ou igual a menos 11 quintos. Menos 11 quintos está mais próximo do zero, não é verdade? 11 por 5 dá 2. Aí você tem que pegar a parte comum. Essa parte não está aqui. Então não pode. Agora, essa daqui para cá, ela está aqui e está nesse também. Então é a parte comum, interseção. Não, tranquilo. Entendeu, Zimar? É isso. Beleza. Bom, então agora, gente, nós vamos entrar em logaritmo, tá? O logaritmo, então logaritmo, a gente sempre fala da historinha, né? O logaritmo, ele surgiu 1500, 1500 e pouco, 1600, começa a surgir o logaritmo para resolver, na realidade o logaritmo surgiu para cálculos, operações aritméticas, né? Por exemplo,
raízes de números decimais ou grandes operações aritméticas envolvendo multiplicação, envolvendo divisão, envolvendo raízes. Então foi criado o logaritmo como se fosse uma grande teoria, como a máquina de calcular. Né? E aí, é lógico que surgiu a máquina de calcular. Né? Aqui no Brasil, a máquina de calcular provavelmente chega aí, começa a chegar nos anos 60, por aí, né? Importada, coisa desse tipo, mas começa a surgir. E o logaritmo, para cálculos aritméticos, não tem mais utilidade. Mas o que aconteceu, até chegar à máquina de calcular, todos os estudos científicos, né, de fenômenos, de alguns fenômenos, que precisavam de cálculo, usou o logaritmo. Então, muitas leis, né, hoje, de alguns fenômenos, têm o logaritmo embutido. Você pode perguntar, pô, Zé, mas como você vai estudar logaritmo se você acabou de dizer que a função dele é fazer conta, e não precisa mais, não. Isso realmente surgiu assim, mas volto a dizer, né? Por exemplo, área médica, concentração, remédio, farmácia. O cara que faz farmácia vai fazer cálculo de logaritmo. Por quê? Porque as concentrações, né, de medicação, coisa desse tipo, basicamente as leis são todas com uso de logaritmo. Né? Algumas, escala Richter, que é fenômenos da natureza, pH, potencial de hidrogênio, química tem muito logaritmo. Então, há o estudo do logaritmo. O logaritmo, né, tem uma relação interessante com a função exponencial. Isso, o logaritmo surgiu primeiro, depois surgiu a função exponencial, o contrário, né, que a gente ensina. Mas quando surge a função exponencial, estabeleceu-se uma relação entre os dois. O logaritmo, por exemplo, de logaritmo de x elevado a b igual a y. Um exemplo aqui, vou ter x aqui, eu vou até botar letra aqui, vamos botar assim, log de a na base b é igual a c, por exemplo. Então, eu estou afirmando que o logaritmo de um número, né, na base b é c. Esse cara é chamado logaritmando, né? Esse cara é chamado base do logaritmo, e o resultado é o logaritmo. Quer dizer, o logaritmo é aquele c. Qual é o logaritmo de a na base b? C. Então, c chama-se logaritmo. Isso, né, é verdade quando você tem essa relação b elevado a c igual a a. Então, b elevado a c igual a a, veja que isso aqui é uma potência, e você tem uma relação aí entre o logaritmo e uma relação de potência. Certo? Muito bem. Agora, vamos supor, né, que eu tenha isso como uma situação que agora eu boto assim, log de x na base b é igual a y. Então, de modo que o x é variável, né, o b aqui,
eu deixei ali como B e o Y aqui é o resultado dessa operação. Isso você está vendo, da mesma forma que eu escrevi ali em cima, que o B elevado a Y é igual a X. Então você já sabe que esse B aqui na forma desse tipo exponencial, o B, né, que é a base aqui, ela tem que ser maior que zero. Se lembrando do conceito de exponencial, esse cara aqui é maior que zero e diferente de 1. Quer dizer, pode ser, está entre 0 e 1, aberto, ou pode ser maior do que 1, mas não pode ser nem 0 nem 1. Evidente que não pode ser negativo, porque ele está dizendo B é maior que 0 e o B é diferente de 1. O X, né, qualquer cara que elevado a isso aqui nunca vai dar negativo. Então o X é maior que 0. Estou botando aqui, olhando para aqui. Tá. Se isso aqui for variável, o B é maior que 0 é diferente de 1. Tá? E o A, o B é maior que 0 é diferente de 1. E aqui seria o A é maior que 0, seria sempre maior que 0. Então, isso que está aqui, né, que eu coloquei assim, com minhas letras aqui, é chamado de condição de existência do logaritmo. O logaritmo só existe se isso acontecer. Para que serve isso? Para estudar domínio de logaritmo. Quando você vai resolver uma equação logarítmica, é diferente da exponencial. Quando você resolve a equação logarítmica, você precisa analisar a condição de existência. Porque você pode, numa resolução, dizer que valores de x que estão naquela resolução não vão, e você não vendo, não satisfaz isso aqui. Então, necessariamente, em resolução tanto de equação como de inequação logarítmica, há necessidade de validar a condição de existência do logaritmo. Então, isso é importante. Por isso, a condição de existência. Olha, simplesmente básico, né? Basicão. Né? Então, você use o log, por exemplo, de 16 na base 2. Aí você diz, botar o log 16 na base 2. O log 16 na base 2 é um número, né, tal que 2 elevado a x a 16. Isso recai numa exponencial, mas aqui, necessariamente, você não precisa botar potência de mesma base, porque você está vendo direto, né, que o x é igual a 4, já que 2 a 4 é 16. Então, o x é 4. Mas, por exemplo, se você tivesse assim, log de vou botar aqui algumas coisas assim. Log de raiz de 2 na base raiz de 4. Qual é o número que é elevado, bota um expoente da raiz de 2. Então você vai fazer exatamente como você foi informado aqui. Aí você vai, a base, raiz de 4, elevado a x da raiz de 2. Só para dizer que isso recai, se você quer achar, recai numa lei exponencial. Então, o logaritmo, quando você quer calcular o logaritmo, você sempre está caindo numa resolução de uma equação exponencial. Lógico, depende. Às vezes isso aqui é mais complexo, tem que fazer um trabalho, como aqui. Mas veja, Z, como é que eu escrevo isso aqui? Eu escrevo 4, isso aqui é 1 sobre meio, né? 4 elevado a meio, né? 4 elevado a meio, 1 sobre
Isso aqui é 2 elevado a 1 sobre 2. Ah, mas o 4 elevado a meio, né, é o 2 ao quadrado, que é 4, elevado a meio, elevado a x, que é igual a 2 elevado a meio. Então, 2, isso aqui vai dar 2 vezes 1, 2, sobre 2 dá 1, 2 elevado a x, né? Você multiplica aqui, eleva a x, é igual a 2 a meio. Ora, bases iguais, expoentes iguais. Pronto. Então, apenas para dizer, né, que o logaritmo disso aqui é usar equação exponencial. Ok, gente? Bom, as propriedades de logaritmo nós temos que dominar. Não tem jeito. Então, apenas colocamos, sem demonstração. Eu vou colocar uma lei aqui que cai muito. Uma situação, que é a seguinte. Quando você tem uma potência A elevado a log de K na base A, isso aqui é uma potência, tá? O A log de K na base A. Isso é igual a K. Isso aqui, tudo que eu for fazer, for demonstrar, pode ser que isso aqui o cara fale, pô, mas por que o A elevado a log de K na base A dá K? Esse cara tem que ser igual a esse. Se for diferente, acabou. Vamos dizer o que é, eu não sei. Não sei. Aqui é 2, aqui é 3. Tem que trabalhar. Né? Agora, isso aqui não, isso aqui. Aqui é 2, aqui é 2. O logaritmo desse cara que está aqui. Não sei se eu consigo fazer só, porque como é log, posso botar log na base 10? Tá, isso é log de A, mas aí eu não falei de propriedade. Eu vou fazer assim. Aí, gente, tem propriedade aqui, mas só que agora, se eu pegar de um lado, colocar o logaritmo na base A, disso que está aqui, de A elevado a log de K na base A, e colocar do outro lado o logaritmo na base A de K, isso não altera. Quando você tem uma igualdade, isso é igual a isso. Não interessa o que está escrito aqui. Se você aplicar logaritmo na mesma base, uma base e aqui logaritmo nessa mesma base, perdura a igualdade. Duas coisas iguais, seus logaritmos são iguais. Quer dizer, o logaritmo desse cara vai dar alguma coisa que é igual ao logaritmo desse cara. A mesma coisa. Duas coisas iguais. Ó, aí, depois eu vou falar disso aqui. Ó. Isso aqui é o log do A elevado a um expoente. Tá? É log de A elevado a expoente na base A. Eu vou falar isso aqui. Esse expoente vem para frente. Quando você tem o logaritmo de uma potência, o expoente vem para frente. Então fica log de K na base A, veio para frente, log de A. Log de A na base A. Então esse cara vem para frente, log de A na base A. É igual a log de K na base A.
Log de A na base A é 1, né? Menor base, isso aqui é elevado a 1. Então você teve que log de K na base A é igual a log de K na base A. Então você demonstrou, né, que há uma verdade aqui. Isso é igual a isso, porque se eu aplicar logaritmo dos dois lados, né, eu vou ter uma verdade. Se fosse diferente, isso aqui não aconteceria. Então, é uma questão interessante, tá, que você tem que saber. Deixa eu ver aqui em exercícios. Vocês podem falar um pouquinho também? Eu vou fazer vocês falarem, porque vocês não querem falar mesmo. Então, estão vendo? Alguém riu? Tá certo. Então, olha só. O valor, vou perguntar para vocês isso aqui. 5, 4, uma questão daqui, está até naquela folha, log, isso é questão que cai em prova, tá? Log de 2 na base 5. É simples, né? Simples. Ah, gente, não tem jeito, peraí. Deixa eu falar de algumas propriedades, porque não tem jeito, eu estou trabalhando e não dá. Então, olha só, não dá para demonstrar, porque é trabalhoso, alguma demonstração trabalhosa. Mas eu vou fazer assim, ó, log de A vezes B na base C. Log de um produto, gente, vai lá, o que é? Vocês já sabem, mas vai, vamos lembrar. Log de A na base C mais log de B na base C. 2. Um outro agora, tá? Outro, professor. Log de A sobre B na base C. Vai. Peraí, vai lá. Log de A na base C. Log de B na base C. 3. Log de A elevado a B na base C. Outro. Sem ser os dois, que eu não sei quem foi que respondeu. Vai lá. B log de A na base C. Show. 4. Log de raiz, aqui na base B, A elevado a N, N. Pode? Show, parabéns, é verdade. Então, para você fazer isso aqui, usa a propriedade de potência. Veja que raiz enésima de M é A elevado a M sobre M. Ao usar isso aqui é aquilo ali, pô. Então, M sobre N, não precisa decorar. M sobre N, log de A na base B. Então, você tem essa questão.
Agora, gente, você só fazendo log de K na base K, quando os dois são iguais. Dá 1. Log de 1 em qualquer base, base K. 0, K elevado a 0 dá 1. Isso aqui pode ser qualquer número, tá? Então, K elevado a 0 dá 1. 7. Mudança de base. Eu tenho isso aqui, log de A na base B. Passar para base C. Como é que eu passo log de A na base B para a base C? Log de A na base C. Show. Perfeito. Essas propriedades você tem que dominar. Vocês sabem a propriedade porque vocês são professores, estudaram, já dão aula. Então, você tem que lembrando, né? O logaritmo tem que ter essas propriedades. Agora, nós vamos pensar nessa questão. 5, 4, log de 2 na base 5. Vamos ver um de vocês para resolver falando, como se estivesse aqui na minha frente, dizer, Sozinho, vamos fazer assim, assado, assim, assado. Vai lá. Não, tá, vou fazendo, vamos desenvolver. O que eu tenho que fazer? Matemática 5, né, a base. Isso aqui, ele está na frente. Então, ele pode ser escrito como o quê, gente? Quando eu boto esse 4 para cá, o que ele fica? Quando eu quero só escrever o logaritmo. Quero escrever o logaritmo. O 4 está aqui. O que eu escrevo? A base é a mesma, 5. O que eu escrevo aqui? 2 elevado a 4. Por quê? 2 elevado a quarta, o 4 vem para frente, log de 2 na base 5. Agora eu quero escrever assim. Por que eu quero escrever assim? Para que eu fique, veja, com aquela cara que eu disse. Esse cara é 5, esse cara é 5, aqui é logaritmo. Não pode ter um número diferente de 1. Aqui é 1. Então, isso aqui. Se isso é 5, isso aqui é 5, o meu resultado é 2 elevado a quarta, né, que é igual, como falar, 16. Perfeito. Mas só para a gente fazer, para quem não percebeu, conseguir. Bom, agora, vamos ver o seguinte. Só para treinar um pouquinho, tá? Então, esse aqui foi o 1, né? Agora o 2, que é o seguinte. 16 elevado a log de 3, tá certo? Na base 4. Isso é que a gente tem que fazer. Esse cara é um 16, está elevado a log de 3 na base 4. Isso aqui dá 3? Não. Por quê?
porque isso aqui é 4, aqui é 16. Ah, só daria 3 se a base fosse 4. Então tem que pensar assim, como é que eu vou fazer isso? Ao quadrado elevado a quanto? Porque isso aqui é expoente desse cara, né? Então é elevado a log de 3 na base 4. Perfeito. E aí, como é que eu escrevo isso aqui? Tá, mas aí isso aqui é um produto, repito a base e multiplico o expoente. Multiplicar o expoente, vai chegar onde você falou, 2 log de 3 na base 4, não é isso? Então, agora eu vou pegar esse 4, e aí sim, esse aqui está aqui, e ele vem como 3 ao quadrado na base 4. Esse 2 vem para cá. Aí você tem 4, o resultado é esse cara aqui. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, é questão, todas essas duas questões caíram em concurso. Agora, gente, nós vamos fazer com outro. Deixa eu ver se eu seguindo aqui um pouquinho. Se eu tenho. Deixa eu ver aqui. Número 32 na base. Dá para fazer. Bom, vamos ver essa aqui. O domínio da função f de x igual log de 2x mais 4, aqui, x ao quadrado menos 1, x menos 3. Só uma só, por favor. Gente, vamos ver se a gente consegue aqui, vamos ver se a gente pensa um pouquinho nessa questão. Ele quer achar o domínio de uma função. Gente, domínio de uma função consiste
em você determinar todos os valores de x reais que vai ter imagem. Existe um x que quando você colocar aqui não tem imagem. Então esse cara está fora do domínio. Certo? O domínio é todos os valores que geram imagem. O domínio, né, aquela, quando a gente mora, isso aqui é o domínio, isso aqui é o contradomínio, é o contradomínio. Ora, todos os caras que estão aqui, todos, não pode sobrar ninguém, todos os caras que têm imagem, né, que está aqui, eles fazem parte do domínio. Se tiver um cara que você botar aqui e não tem imagem, ele não pode aparecer aqui, não pode ficar solto. Se ele ficar solto aqui, diz, esse cara está no domínio, então isso não é função. Está no domínio, não existe isso, né? Mas o cara está solto aqui, não tem imagem, então ele tem que sair. Para todos os elementos desses, para cada elemento desse, só pode ter uma imagem, uma única imagem. Todos eles têm que ter, que é a representação de função. É muito interessante assim, o estudo de função. Parece que eu já comentei isso. Por exemplo, se você pegar, você vai no sebo, um dia que você for lá, tiver um livro de matemática do ensino médio, dos anos 30, havia já alguns matemáticos já escreviam, tem alguns livros. Não me lembro o nome de um lá, Roxo, por exemplo. E não havia o estudo de função. Tudo era totalmente, não havia. Quando o estudo de função começou a ser introduzido aqui no Brasil, aí nos anos 60 começou, o pessoal teve que fazer cursinho, teve que se aperfeiçoar porque era uma coisa nova. Então veja, depois que dominaram a função, a coisa desandou. Mas não foi fácil não. O professor, por exemplo, nos anos entre 60 e 70, teve que estudar muito para poder entender essas questões de função. Representação de função. Bom, então, qual é o domínio disso aqui? É você ter ideia da condição de existência. Simplesmente analisar a condição de existência. A condição de existência, vocês vão me dizer, o que acontece com isso aqui, gente? 2x mais 4 tem que ser maior que 0, né? E essa é a base. 2x mais 4 diferente de 1. A base maior que 0 e a base diferente de 1. Agora, isso aqui. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 3 tem que ser maior que 0. Não pode ser 0 e nem pode ser negativo. Porque não existe a potência da zero, por exemplo, esse cara aqui tem... Nas colocações que nós colocamos, nós fizemos o quê? A base é maior que 0, diferente de 1, né? E esse cara aqui é maior que 0. Bom, gente, o que acontece
na nossa resolução? Eu preciso analisar todas essas inequações. Tá? Então, primeiro passo, 2x mais 4 maior que zero. Vamos analisar aqui. O 2x é maior que o menos 4. E o x, se eu dividir por 2 e dividir por 2, o x é maior que menos 2. Ora, daqui, vou botar um asterisco, tá? Daqui eu concluo o seguinte, que, vou botar aqui na reta, tá? Reta real. Menos 2 está fora, porque não é igual. X maior que menos 2, para cá. Aqui está o 0, e aqui, por exemplo, está o 1. Então, x maior que menos 2 pega tudo isso. Ah, o z, mas ele não pode. Aliás, não é que ele não é 1. O 2x mais 4 tem que ser diferente de 1. O que é o 2x mais 4 diferente de 1? O 2x mais 4 diferente de 1. O 2x é diferente de 1 menos o 4. Né? O 2x é diferente de menos 3. E o x é diferente de menos 3 meios, que é menos 1,5. Vou botar aqui, menos 3 meios, né? Praticamente o zero está aqui, porque menos 3 meios dá menos 1,5, está mais próximo do zero, e aqui o menos 2. Então, esse cara aqui não pode. Tá? Então, o x é maior que menos 2 toda a vida, tá? Até mais infinito. Mas ele não pode ser 2, ou melhor, não pode ser menos 2 nem menos 3 meios. Então, vou guardar isso. Agora, nós vamos para a segunda situação, que é essa daqui. O x2 menos 1 dividido por x menos 3 tem que ser maior que zero. Esse cara tem que ser maior que zero. Tem que sempre olhar, gente, quando você tiver uma fração com x, cuidado, porque às vezes passa despercebido. Veja que aqui de cara eu estou vendo que o x não pode ser 3, né? Porque se o x for 3, 3 menos 3 dá 0, eu não posso ter 0 em quociente. Divisor, perdão. Não posso ter 0 aqui. Então, uma coisa que eu estou vendo aqui é que o x não pode ser 3. Tá? Para poder já me chamar a atenção. Agora, eu preciso resolver uma inequação quociente. Aí, eu vou ter que montar um quadro. Olha só. X ao... tamanho aqui. X ao quadrado menos 1. Eu vou estudar o sinal desse cara. Estudo o sinal. X ao quadrado, passo para cá, igual a 1. O x é mais ou menos 1. Quer dizer, qual é a raiz, as raízes? Quais são as raízes? Mais 1, menos 1. Eu estou vendo que 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, subtraído 1 dá 0. Então, quando eu faço aqui o menos 1 e aqui o 1, e essa aqui é uma função quadrática,
para com a concavidade para cima, esse cara que está daqui, o menos 1, anula. Anula, porque se eu botar o menos 1 aqui, ele anula, mas ele não pode dar 0. Então, o menos 1 está fora. O 1, que é 0 desse cara, raiz ou 0, também anula. Mas se ele anular, alguma coisa teria que dar igual a 0. Então está fora. Agora, aqui, esse cara aqui dá mais, esse cara aqui, aliás, esse cara aqui, o sinal, isso é estudo de sinal, é menos, e esse cara aqui é mais. Muito bem. Agora eu vou analisar o estudo de sinal de x menos 3, como se fosse assim. Tá? Zé, como é que eu estudo o sinal? Eu faço uma reta, quando x é 0, o y é menos 3, passa aqui. Quando o y é 0, o x é 3, então é uma reta aqui. Então, esse cara aqui, que é positivo, esse cara aqui, esse cara, quando isso aqui é negativo, está baixo. Auzinho no 3. O 3 não pode. Por que não pode? Porque eu já disse, o x não pode ser 3. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que analisar esse desenho, tá? Eu tenho que analisar esse desenho, tá? E para montar o quadro, note, esse cara aqui tem que ser maior que 0, diferente de 3, né? E depois encaixar aqui. O problema é um pouco trabalhoso. Bom, eu vou resolver, porque isso aqui não está resolvido na equação. Só estudei o sinal da equação de cima, equação de baixo. Então vamos lá, x ao quadrado menos 1, aqui, x menos 3. Menos 3. Deixa eu fazer assim, peraí. Trabalhoso isso aqui. X ao quadrado menos 1, x menos 3, tem que ser maior que 0. Bom, então eu tenho menos 1 e 1. Então eu vou botar aqui menos 1, aqui 1, e aqui não tem nenhum problema. Vou botar o 3 aqui, está fora de escala, não tem problema não. Menos 1, aqui 1 e aqui 3. Tá? Aqui 3. Bom, nesse cara aqui, positivo, é do menos 1 para cá. Então, para cá, positivo. Entre o menos 1 e 1, o x negativo. E entre do 1 para cá, tudo para cá, é positivo. Ou seja, no menos 1, ele pode? Não. No 1, ele pode? Não. No 3, ele pode? Também não. Então, estou chamando a atenção. Agora, do 3 para cá é positivo. Então, do de baixo para cá é positivo. Do 3 para lá é negativo. Muito bem. Agora, quem é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 3?
mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Olha, nessa análise aqui, que esse cara é positivo, eu tenho esse intervalo, que o quociente é positivo, e esse intervalo que o quociente é positivo. Aqui não pode, porque é negativo, ali não pode ser negativo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho de menos 1 a 1 e de 3 a infinito. Agora, eu necessariamente, eu vou ter do menos 2 ao 0. O menos 2 está por aqui. Porque, ó, menos 1, vamos botar aqui o menos 2. Tá, o menos 2 está aqui. Só que ele vai ser daqui para lá. Ó, tudo isso. Tirando o menos 3 meios. Quem é o menos 3 meios? Aqui, tudo para lá. Ó. Tem o menos 2 aqui. Ó, o menos 2 para lá. Menos 1,5 estaria por aqui, não está? 0, menos 1, menos 1,5, menos 2. Então, vou botar aqui, só para dar ideia, o menos 3 meios daria aqui. Que é menos 2, que é menos 3 meios. Estaria tudo isso para cá, que tem que ser o que eu quero aqui, que eu botei mais ou menos isso aqui, passei para lá. Mas só me interessa, esse cara que está aqui não me interessa. Por quê? Porque ele dá negativo. Então, vai me interessar simplesmente do menos 1 até o 1, tá? Que ele está aqui, ó. E do 3, tá? Positivo, dá mais infinito. Então, qual é o domínio? O domínio é, se quiser botar assim, bota menos 1 aberto, até 1 aberto, união 3 aberto, para mais infinito aberto. Ó. Que ele vai de menos 1 a 1, aberto, aberto, e de 3 a mais infinito. Então, pega o estudo do sinal, pega a desigualdade, tá? Vê onde é mais e analisa essa questão que eu coloquei com todo cuidado. O x, por que o x tem que ser diferente de 3? Porque ele não pode, que são anulo. Por que o x não pode ser 1 nem menos 1? Porque esse cara não pode ser 0. Domínio x maior que menos 1, menor que 1 ou x maior que 3. Perfeito. Perfeito. Letra A. Perfeito. Letra A. Beleza. Gente, interessante, né? Exercício interessante. Trabalhoso, envolve resolução de inequação, quadro de sinais, condição de existência. Interessante.
Ficou entendido, gente? Isso, estudar sinal de função quadrática, tem que saber. Estudar o sinal de função afim, tem que saber. Montar um quadro de sinais, tem que saber. Fazer essa análise de interseção para que você consiga êxito aí na sua resolução. Gente, todos que entraram na aula estão? Eu não sei mais quantos entraram. Kelly está presente? Kelly. Não sei se Kelly entrou. Kelly. Vocês entenderam? Carlos, Odair, Pedro Lucas. Entendeu? Ok. Então, gente, vamos dar uma parada. Vai dar 9h30. Hoje eu dei aula a tarde toda, me desgastei também. Complicado. Acho que você vai ficando muito cansado, né? E raciocina a cabeça, desgasta, porque é muita coisa, muito exercício, variedade, cada situação é uma situação. Acho que faz parte. Então, tá bom. Na semana que vem, a gente termina o logaritmo, né? E vamos entrar aí, vamos devagar, PA, PG, ou matriz determinante, a gente vai apontar para vocês qual é o próximo assunto. Queria agradecer o encontro, espero que eu tenha explicado bem e vocês tenham entendido. Uma boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Valeu. Eu que agradeço.